Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 19 de março de 2025, agora são aproximadamente 11h19 da noite, nessa quarta-feira. Vamos começar rapidamente pelo nosso calendário econômico. Tivemos aí as projeções econômicas do FONC, né? Algumas declarações de Jerome Powell. A taxa se manteve como era esperado pelo próprio mercado, porém, né, um grande diferencial foi a sinalização de Powell, com a possibilidade aí, de corte de até 0,5% nos juros ao longo aí de 2025, o que acabou trazendo aí, né, um certo otimismo para os mercados. Powell enfatizou que a economia norte-americana se mantém estável, ainda com algumas incertezas em relação à guerra tarifária promovida por Donald Trump e acabou sendo mais cauteloso, né, ao que tange a questão da inflação por conta desse empecilho. Então, tivemos um dia bastante positivo, né? Inclusive refletiu aí nas três principais bolsas, todas acabaram fechando no positivo. S&P uma alta aí de 1,08, Dow Jones alta de 0,92 e Nasdaq uma alta aí de 1,41. Pessoal, já no Bitcoin não foi diferente, né? Para quem inclusive acompanhou a partir das 3h30, viu aí uma grande movimentação de alta no preço. A gente teve no diário fechamento aí de 5% no positivo, né? Preço a mercado atual aproximadamente 85.800 dólares. Né? Vamos dar uma olhada então o que aconteceu ontem, né? E as perspectivas para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente basicamente estava aguardando o evento do FONC, né? O compartilhamento do relatório, né? Mais o posicionamento de Powell. E a gente percebeu já, né? Inclusive ontem, né? Bastante volume comprador adentrando no mercado, né? Ou seja, acaba transparecendo aí a questão da informação privilegiada, né, pessoal? É aquela velha história. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, é óbvio que desde que o mundo é mundo, a gente sabe que determinados grupos acabam se antecipando aos eventos, né? Isso aí sempre aconteceu nos mercados e, obviamente, acabou se traduzindo, né, o que foi o dia de hoje. Então, tivemos uma guinada no preço, né? O Bitcoin chegou a bater aí quase 87,5, né? Agora vem para uma eventual correção, né? Traduzindo aí o que foi compartilhado, né, pela reunião do FONC, trouxe, né, um certo otimismo, né, a possibilidade de corte de 0,5% em 2025 na taxa de juros dos Estados Unidos traz maior aptidão por risco aí por parte dos institucionais e acaba refletindo aí nos mercados de renda variável. Então, vamos dar uma olhada, né, o que houve de alteração aqui na estrutura de preço e o que a gente pode esperar para nova análise de amanhã. Pessoal, a gente percebe já uma estrutura, né, ascendente, né? Quando a gente olha de uma forma mais micro, né, a gente vê a ascendência de topos e de fundos, né? Tecnicamente, a gente tem a tentativa aí dos compradores de confirmar o rompimento da média de 20 períodos, né? Seria fundamental, né? No caso, amanhã os compradores mantivessem o preço acima da média que se encontra aqui na proximidade dos 85.600, tá? Eu acredito, né, que haverá aí, né, uma eventual retração. A gente pode esperar, né, inclusive uma ação mais contundente dos compradores, eventualmente, né, o preço retraindo aqui na proximidade dos 84 ou até mesmo na região de abertura do candle de hoje, aqui na proximidade dos 86.600. Então, tecnicamente,
a gente vai utilizar essas regiões como um suporte primário. Evidentemente, né, pessoal, a gente precisa da reação dos compradores dentro desse range para a gente continuar essa estrutura que foi delineada ao longo dos últimos dias, tá? Então, se a gente tem uma ascendência dos topos e uma ascendência dos fundos, eventualmente, né, o mercado trazendo o preço aqui dentro desse gap, a gente precisa que os compradores, né, reajam, evidentemente, para continuar a estrutura, né, pessoal? Ou seja, buscar novamente um topo maior do que o anterior, né, do que foi feito no dia de hoje. E com a possibilidade de nos aproximarmos ali da nossa zona de patrulha, né, que é o ciclo de topos descendentes, tá? Então, ou seja, a gente vai tratar a região aqui próxima dos 84 até a região dos 82.600 como um suporte aí, pessoal, um ponto de decisão. Os compradores precisam atuar dentro dessa região para continuar a estrutura e buscar, né, novos níveis de preço. Então, fica aqui o indicativo, né? É fundamental que você acompanhe a proximidade do preço nesta região, porque aqui é o ponto-chave para, de fato, a gente saber se teremos aí a nossa busca pela zona de patrulha, né, a nossa resistência diagonal, ou, né, eventualmente perdendo, a gente terá aí a busca por níveis inferiores, né, novamente, para buscarmos, né, de fato, esses dois suportes que são, né, os mais fortes e o que tem mais relevância aqui para a gente. Então, basicamente, esse é o cenário, né? Os compradores tentando manter aí o preço acima da média de 20 períodos. É óbvio, né, que seria magnífico caso eles consigam manter o preço até amanhã acima dessa média, né? Eu, particularmente, acho um pouco difícil, até pela amplitude, né, no dia de hoje, que foi a movimentação de compra. Eu acredito que os vendedores irão atuar, né, daqui em diante e buscando aqui, né, a nossa região de suporte, né, a nosso ponto de referência aqui mais próximo do preço a mercado, e vai depender de como os compradores vão reagir aqui, né, para continuar a estrutura, né, para quem sabe buscarmos ali a região próxima dos 90 a 91 mil dólares. Então, esses são os níveis de preço que você deverá estar de olho, né, até amanhã. E, obviamente, né, amanhã a gente vai colher as evidências, ver como o mercado se comportou, né, diante dessas possibilidades, para que, né, possamos colher aí algumas evidências condicionantes para darmos continuidade aqui na análise. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Um dia bastante positivo. A gente esperava a manutenção da taxa de juros, né? Porém, a sinalização com a possibilidade de novos cortes ao longo de 2025, né, acabou sendo aí a virada de chave, né, e trouxe mais otimismo aí para os mercados. Mas, né, ainda temos muito a galgar, né, para que possamos buscar novamente a proximidade do topo histórico. Então é isso. De olho na tela, estes são os níveis de preço que você deverá acompanhar. Esta é a estrutura que vamos utilizar aí como referência. E para finalizar a análise de hoje, rapidamente no livro de ofertas, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o livro. A gente vê, pessoal, pelo lado dos compradores, o livro bem diluído, né, sem acumulação de lotes. Vou baixar um pouquinho mais. De fato, de maior relevância mesmo na região dos 80 mil dólares, ainda permanece aqui 13 milhões de dólares posicionados. É o nível de preço mais relevante ao que tange
lotes em demasia. A gente tem um livro bastante diluído aqui, pessoal, pelo menos até o presente momento. Já no lado dos vendedores, a gente já percebe na região dos 85.900, acumulação de lotes aqui, pessoal, provavelmente alguns players realizando, né, o que foi o dia de hoje. A gente tem quase 9 milhões e meio de dólares para serem vendidos. Então, temos uma mini barreira aqui próxima dos 86 mil dólares, né, o que acaba dificultando um pouco, né, a retomada do preço. E já na região dos 90 mil, pessoal, a gente tem mais quase 17 milhões de dólares posicionados, teoricamente, na proximidade aqui da nossa zona de patrulha. Então, vamos ver, vamos acompanhar aí como é que os compradores vão reagir dentro aqui da nossa marcação, o nosso range aí estipulado entre 84 e 82.600, né? A depender daqui, a gente vai identificar se de fato os compradores vão continuar a estrutura ascendente ou, né, na ausência aí de volume comprador, a ausência de candlestick com padrão de força, a gente poderá novamente buscar níveis inferiores e aí a gente utilizará esses dois suportes como referência aí para uma eventual retração mais incisiva por parte dos compradores. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, esse é o cenário, de olho na tela. Vamos acompanhar, porque amanhã retornamos aí com uma nova análise. Beleza, pessoal? Então é isso, uma boa noite para você. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço e até amanhã.